trabalho obrigou. Angola avante, revolução, pelo poder popular, pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação. Levantemos nossas vozes, liberdade, para a glória dos povos africanos. Marchemos combatentes angolanos, solidários com os povos oprimidos. Orgulhosos lutaremos pela paz, como as forças progressistas do mundo. Orgulhosos lutaremos pela paz, como as forças progressistas do mundo. Poder popular, pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação. Uma só! A luta! A luta! Viva o MPLA! Viva o MPLA! Viva o camarada presidente José Eduardo Santos! Viva o camarada presidente José Eduardo Santos! A luta! A luta! Viva a unidade nacional! Viva a unidade nacional! Obrigado! Apresentar o nosso ilustre camarada Jacques da Cruz, primeiro secretário do Reino Unido, ladeado pelo nosso convidado de honra e membro do partido, camarada embaixador Miguel Gaspar Neto. E do seu lado esquerdo, o camarada Jacques está ladeado pela camarada Luzia Pereira, segunda secretária do Reino Unido. E do lado do seu excelentíssimo senhor embaixador está a camarada Graça Dias, secretária da ONU do Reino Unido. Primeira conferência de balanço. Regulamento interno da primeira conferência de balanço. Capítulo 1. Disposições gerais, artigo 1. Definição. O presente regulamento define a composição da conferência e estabelece um conjunto de normas e procedimentos a serem observados no decorrer dos trabalhos da primeira conferência extraordinária para garantir a boa realização das atividades programadas e disciplinar as intervenções dos participantes, cujo cumprimento é de caráter obrigatório para todos os delegados. Artigo 2. Composição da conferência. A conferência terá uma composição de participantes distribuídos pelas seguintes categorias. Categoria A, delegados, eleitos na Assembleia de Debates dos Comitês de Ação e Comissões de Examinador do Partido. Todos os membros do Comitê do Partido no gozo dos seus direitos. Delegados do Comitê da JMPLA no Reino Unido, militante do Partido. Delegados do Comitê da OMA no Reino Unido, militantes do partido. A maioria absoluta, 50% mais um, ou seja, 1/3 dos delegados previstos conforme o artigo 179 dos Estatutos. Os delegados da conferência serão distribuídos da seguinte modo: membro do Comitê do Partido, 29. Delegado eleito na Assembleia das Organizações de Base, 1. Militantes ativos, 6. Total dos delegados da conferência, 117. Convidados, 13. Total dos participantes, 130. Artigo 4. Órgãos da conferência. Os órgãos internos da conferência são os seguintes: Presidência, Comissão Preparatória, Comissão de Redação, Comissão Eleitoral. Artigo 5º. Presidência. A conferência será presidida pelo representante máximo do partido no Reino Unido. O presídio integra um membro do representante máximo do partido, os membros do secretariado do Comitê do Partido, o coordenador da Comissão de Disciplina e Auditoria,
um delegado mais velho e uma delegada mais nova. Artigo 6º. Atribuições. A sessão plenária é presidida por um membro representante do máximo do partido. Ponto 2. A mesa de presídio cabe coadjuvar o presidente na orientação e direção dos trabalhos da primeira conferência e garantir o cumprimento rigoroso do programa da conferência, bem como todas as normas e procedimentos aprovados e propor as alterações ao programa ou normas regulamentares existentes quando se mostrarem necessárias. Naturalmente, se temos um silêncio, democraticamente, vamos então aprovar o regulamento interno da nossa conferência. Mãos levantadas. Se estiver de acordo, faz favor. As da redação vão apontando. Muito obrigado. Quem estiver contra também, faz favor, pode levantar o braço. Quem se abstém, faz favor, pode levantar os braços. Muito obrigado, camaradas delegados. O regulamento está aprovado por unanimidade absoluta. Passamos então os órgãos internos da conferência. Caros camaradas, primeiro secretário, muito obrigado. Após a aprovação do regulamento interno, em seguida vai a leitura da mensagem em saudação à conferência, mensagem da JMPLA. 2014. Órgãos internos da conferência. Presidência. 2. Comissão preparatória. Designação. Coordenador, camarada Joaquim da Cruz Pentes. Membro, camarada Luzia Pereira. Membro, camarada Manuel Lucero. 3. Comissão de redação. Designação. Coordenador, camarada Judite Pérez. Membro, camarada Tonico. Membro, camarada Joaquina Carlos. 4. Comissão Eleitoral. Designação. Coordenador, camarada Antônio Ferreira. Coordenador, camarada Antônio Ferreira. Membro, camarada Fernando Guido. Membro, camarada Grácia Cristina. Paz, trabalho e liberdade. MPLA, revitalizar as estruturas para fortalecer o partido. A conferência. Londres, 11 de outubro de 2014, a comissão preparatória. As orientações superiores, queremos então passar também a aprovação este grupo de trabalho, na qual foi constituído a presidência, é aqui que nós nos encontramos, e as comissões criadas para poder então coadjuvar e acompanhar também o trabalho que vai ser desenvolvido aqui na nossa conferência. Para os camaradas delegados, está a vossa apreciação e a votação das comissões criadas para tal. Os camaradas estiverem de acordo com as comissões criadas, por favor, vamos levantar os braços. Muito obrigado. Os camaradas que estiverem então contra também podem levantar os braços. Os camaradas que se abstêm também podem levantar os braços. Então, camaradas, os órgãos internos da conferência foi aprovada por unanimidade. Camarada orador pode continuar com a ordem de trabalho. Muito obrigado, camarada primeiro secretário. Comitê do Partido da Comunidade do MPLA no Reino Unido.
Irlanda do Norte. Primeira Conferência Extraordinária de Balanço. Ordem de trabalho. Primeiro, apresentação, análise, discussão e aprovação do relatório de balanço do Comitê do Partido. Segundo, apresentação, análise, discussão e aprovação da proposta e ajustamento do plano de trabalho de 2014-2015. Passar então a leitura do relatório de balanço. Comitê do Partido da Comunidade do MPLA no Reino Unido e Irlanda do Norte. Missão preparatória, primeira Conferência Extraordinária de Balanço. Relatório de balanço referente ao período de julho de 2012 a outubro de 2014. Introdução. O presente relatório tem como propósito, de acordo com o programa político programado pelo Comitê do Partido no Reino Unido, dar a conhecer aos delegados à primeira Conferência Extraordinária de Balanço do Comitê do Partido do MPLA no Reino Unido e à estrutura superior do partido em Luanda, as diversas atividades de índole política, cultural, educativa, social e de intercâmbio levada a cabo junto dos militantes e da comunidade angolana residente no Reino Unido. Desde a segunda Conferência da Renovação de Mandatos, realizada em julho de 2012, os meses de agosto a dezembro serviram para reorganizar a vida interna do partido e materializar a estratégia do plano de trabalho aprovado na Conferência, assim como criar mecanismos para melhor interagir a direção do partido com as estruturas de base e da comunidade em geral. Para o ano de 2013, o Secretariado, após a sua reunião mensal, para melhor acompanhamento das estruturas de base, criou grupos de acompanhamento para ajuda e controle das bases, que de uma maneira geral melhorou o funcionamento das mesmas na prestação de informação das suas atividades programadas e na mobilização dos militantes. O ano de 2013, em relação às atividades programadas e sobre o seu cumprimento, a direção do partido fez um balanço positivo, embora dificuldades de várias ordens tenham surgido no decorrer do período em referência. Para o ano de 2014, o Comitê do Partido, junto da comunidade angolana, continua a envidar esforços para a sua coesão interna, dando primazia à conclusão do movimento de desdobramento e revitalização dos comitês de ação do partido. O Comitê do Partido, reunido na primeira sessão ordinária, em 25 de janeiro de 2014, aprovou o plano de atividades do partido para o ano em curso, a ser submetida e aprovada pelos membros do Comitê do Partido e, diante outros pontos discutidos, convocou a primeira reunião ordinária do Comitê do Partido, que foi realizada no dia 22 de março de 2014, e posteriormente outras foram as reuniões extraordinárias que serviram para avaliar situações internas e avaliação geral da vida política e interna do partido. O Secretariado do Comitê do Partido, de acordo com o programa político da ação durante o período em referência, até a presente data, realizou 13 reuniões internas de direção e 2 com os membros do Secretariado e seus colaboradores para análise das atividades do partido, os CAPs, as organizações sociais, OMI e JMPLA, comissões dinamizadoras constituídas do partido e, consequentemente, programou as atividades de índole político-social a serem desenvolvidas no âmbito dos programas que estão concebidos para o efeito, tendo em conta os regulamentos e estatutos do partido. De acordo com as atividades das estruturas de base, as áreas de organização e mobilização, políticas e das comunidades deram continuidade ao processo sobre a revitalização dos CAPs e o seu desdobramento, materializando assim as orientações superiormente dimanadas pela estrutura central do partido. Ainda no domínio da vida interna do partido, a situação continua preocupante pelo facto de debilidades e dificuldades em adquirir um espaço próprio para a direção central, assim como um espaço confortável que acolha as reuniões do partido e atividades na sua generalidade, como vimos referenciando sempre nas nossas informações à estrutura central do partido.
No quadro orgânico das estruturas central do Comitê do Partido e as organizações sociais OMA e JMPLA, reina um espírito de união e sacrifício. Após termos ultrapassado vários problemas relacionados fundamentalmente com a capacidade e déficit humano que as estruturas no geral viveram, devido ao regresso considerável de militantes e dirigentes do partido para Angola, de caráter definitivo, tanto no partido como OMA e JMPLA, o que deu origem às assembleias de militantes extraordinárias nas bases, de modo a preencherem as vagas deixadas pelos membros e militantes do partido que regressam a Angola. Ponto 3. No domínio da mobilização e estatística dos militantes. O Secretariado do Comitê do Partido tem a tarefa de controlar e orientar as estruturas de base e, como militantes do MPLA, devem destacar-se e servir de exemplo para os demais concidadãos em termos de conduta pessoal, profissional e inserção nas atividades das comunidades a nível do Reino Unido. Com base nesta linha de pensamento, o trabalho de mobilização das massas tem sido levado a cabo por todas as áreas de trabalho dos CAPs, mobilizando os membros da comunidade angolana no geral para ingresso nas fileiras do nosso partido. De acordo com os dados estatísticos, ainda não revisados desde 2013, a área de organização continua empenhada no acompanhamento do desdobramento e revitalização dos CAPs até o segundo semestre do ano de 2014, de modo a manter informado o número real e atualizado dos militantes na generalidade a nível do Reino Unido. Recentemente, a área de organização e mobilização registrou um recrutamento de mais 88 novos militantes que ingressaram nas fileiras do partido em 2013, que faz um total de 504 militantes. Por outro lado, dado o retorno dos militantes a Angola e dos novos recrutamentos que se têm verificado nos últimos meses, tem dificultado a área de organização e mobilização no controle eficaz dos números de militantes nesta situação. Esta natureza levou à dissolução e baixa do Comitê de Ação da cidade de Stoke-on-Trent, visto o número escasso de angolanos a residirem naquela cidade e terem, na sua maioria, regressado para Angola. Contribuiu nas movimentações internas e melhoramento de funcionamento da estrutura central do partido no Reino Unido. Igualmente, as limitações de recursos para as deslocações têm dificultado manter uma relação proativa com as organizações locais a nível do Reino Unido. O partido tem orientado as estruturas de base dentro da estratégia para que os membros e militantes do partido estejam inseridos dentro das associações das comunidades angolanas nas suas respectivas regiões para o controle da vida social e cultural dos angolanos. Ponto 7. Informação, propaganda e formação do militante. Esta área, como o coração e oxigênio do partido, tem notado um empenho positivo com dedicação profissional e coerente na divulgação e correspondência nas questões da vida do partido, para com a direção do partido em Angola e com os demais membros, simpatizantes e amigos do MPLA no Reino Unido. Através de e-mails, telefone, embora por um lado registrar-se algumas debilidades de meios de informação, motivadas pela falta de material necessário e fundamentalmente para a seminarização e capacitação ideológica e partidária dos demais militantes a todos os níveis, para um bom exercício da tarefa que a área exige. Esta área tem mantido os esforços consentâneos que visam ajudar na boa interpretação e leitura de certos fenómenos políticos, devido à tipicidade política que o MPLA defende na sua plenitude ideológica, baseado no socialismo democrático, de acordo com os nossos estatutos. Ponto 8. Auditoria e disciplina. Com a reestruturação do secretariado do Comitê do Partido, eleita na segunda Conferência de Renovação de Mandatos, a área da auditoria e disciplina tem trabalhado em conjunto com as demais áreas do partido
no sentido de acompanharem o cumprimento dos planos agendados pelo partido e na avaliação constante dos militantes dos mais variados escalões participativos e cumprimento da disciplina partidária. Tendo essa área denotado o incumprimento quase total na questão das cotas no geral, de todos os militantes, dando escassa a realização de certos programas em certos casos, visto ser esta a fonte principal de receitas conforme regem os estatutos. Há ainda a salientar que, dando resposta a vários atos de indisciplina registrados nos meses de abril, maio e junho de 2014, a direção do partido no Reino Unido destituiu alguns membros do secretariado e o coordenador da Comissão de Disciplina e Auditoria face à crise política criada no passado pelos respectivos camaradas. Na generalidade, em termos de disciplina do partido no Reino Unido, o partido encontra-se estável e a interação entre o secretariado do Comitê de Partido e as suas estruturas de base é bastante salutar, que prevalece o espírito de união entre os militantes e seus dirigentes em todos os escalões, embora existam algumas situações técnicas e de comunicação para se ultrapassar. 9. Cotização e fundos. De acordo com o Programa Estatutos do Partido do MPLA, capítulo 12º, artigo 112, os fundos do partido provêm essencialmente da cotização e da contribuição dos militantes, donativos e dos subsídios que são feitos. Com base no Regulamento de Organizações e Funcionamento do Partido nas Comunidades Angolanas no Estrangeiro, no artigo 40º, relativo aos fundos, a linha 2 e 3. Deste modo, a fonte principal de receita para a realização das atividades programadas e deslocações de trabalho do secretariado e do comitê do partido têm sido fundamentalmente feitas através das contribuições dos membros do secretariado do comitê do partido, militantes e doações de instituições locais para fundamentalmente se pagar o aluguel de espaços e salas para eventos. Quando as contribuições por parte dos CAPs têm sido dificultadas devido à inoperância de não pagamento de cotas por parte de certos militantes. 10. Administração e finanças. Esta área tem se confrontado com vários problemas desde a constituição do Comitê do Partido em 2008 até a segunda conferência em 2012. Desde julho de 2012, a quando da realização da segunda conferência de renovação e mandato, até a data presente, as atividades têm sido suportadas pelos membros do secretariado através das contribuições e doações pessoais de militantes e apoio de instituições locais, o que de facto tem sido bastante limitado numa racionalização de meios, no sentido de criarmos fundos de manejo necessários para cumprirmos de forma cabal com os programas agendados a nível do MPLA no Reino Unido e apoiar as nossas organizações sociais do partido, OMA e JMPLA. 11. Dificuldades. Na generalidade, durante todo este período, as nossas dificuldades têm sido financeiras, meio de transporte, com contornos negativos nas nossas ações, visto as características geográficas e políticas do país onde estamos inseridos, que é o Reino Unido. Apelamos com persistência que a direção do partido em Angola deve tomar maior atenção para tomar medidas concretas para aliviar certas dificuldades decorrentes, desde já, para dar viabilidade do projeto de estudo para a abertura de uma instituição com caráter de angolanidade, conforme consta o projeto já remetido às estruturas superiores do partido. 12º. Propostas 2014-2016. Criar estratégias que sirvam de suporte firme para a mobilização, sendo elas atividades culturais e desportivas, desenvolver atividades de impacto direto para as mulheres, jovens, crianças e idosos, assim como o envolvimento do programa da Miss Reino Unido. Atividades sociais e políticas,
ao escutar e tentar resolver alguns problemas da comunidade, em parceria com a Embaixada de Angola, num programa conjunto de atuação estratégica. Temos feito esforços no sentido de adquirir instalações próprias com a capacidade, qualidade e o conforto necessário ao desenvolvimento das nossas atividades e para a transmissão de uma imagem mais digna e condizente com uma dimensão e dignidade de um partido que lidera os destinos do país. 13º, conclusões finais. O Secretariado do Comitê do Partido e os seus membros e militantes, após o balanço das atividades referente ao período de referência, chegou à seguinte conclusão. De acordo com o plano de trabalho concebido, vai criar ação em promover intensamente as atividades que venham estimular as boas iniciativas e êxitos alcançados pelos membros da comunidade como forma de estreitamento de laços. Reforçar o intercâmbio com a direção do partido em Luanda e, em particular, a área de organização e mobilização do partido, DOME, Comitê Central. Realizar palestras e seminários de capacitação política e ideológica para os dirigentes de base e de escalão superior. Preparar com antecedência as condições que visem a realização calorosa da Assembleia Anual de Militantes. Agendar as reuniões do Comitê do Partido com antecedência de 4 semanas, a fim de que haja uma participação efetiva de todos os membros. Principalmente na formação de mulheres nos vários domínios da vida, permitindo uma melhor inserção destas na sociedade e na vida profissional. Os mais velhos não serão esquecidos e, em colaboração com a comunidade angolana que tem desenvolvido ações nesta área, vamos estabelecer mecanismos de cooperação para levar a mensagem do MPLA nessas faixas da comunidade. Terceiro, relação do partido com a Embaixada. Após a realização da primeira conferência extraordinária, iremos apresentar cumprimentos à Sua Excelência, o Senhor Embaixador de Angola no Reino Unido e colocarmos à sua disposição para juntos desenvolvermos ações de interesse comum nos domínios que forem considerados oportunos. Quarto, relação do partido com a direção nacional em Angola. Serão realizadas regularmente contactos de trabalho e reuniões para receber orientações com os camaradas do DOME sobre matérias ligadas à vida interna do partido e outras que forem julgadas de relevante importância. Relatórios periódicos serão remetidos à direção do partido para prestações de contas das atividades desenvolvidas e balanço financeiro das estruturas existentes no Reino Unido. Quinto, modo de financiamento das atividades do partido no Reino Unido. Cobrança de cotas. Prestaremos muita atenção ao pagamento de cotas por parte dos militantes, devendo ser esta a mais importante fonte de financiamento das atividades correntes do partido. Criar projetos de desenvolvimento econômico e social, com um grupo de militantes organizado em uma estrutura de tipo charity, possibilitará parceria com o congênero em Angola ou mesmo com empresas nacionais que pretendemos intervir numa fase inicial em 3 domínios da vida econômica e social do país. Londres, 11 de outubro de 2014, a Comissão Preparatória. Vamos, camaradas delegados, se houver uma contribuição que possa enriquecer mais este nosso plano de trabalho, gostaria que os camaradas pudessem contribuir, porque esta será a nossa ferramenta de trabalho até 2016. Vamos tentar cumprir o que está previsto dentro do programa. E, naturalmente, as dificuldades são vastas. Os camaradas aqui presentes não imaginam o que o secretariado ou a direção do Partido Democrático tem vivido para podermos, então, sobreviver. E é nosso compromisso tudo fazer para que até 2016 possamos, então, fazer a diferença.
A relação entre o comitê do MPLA, cá, o Reino Unido e a Irlanda do Norte, e o Departamento de Recursos Humanos na sede do MPLA em Luanda, no sentido de examinar o processo de recrutamento dos membros do partido cá, no UK, com nível universitário, estão dispostos a trabalhar em Angola, principalmente no setor público. E o último ponto, estabelecer uma parceria com este departamento no sentido de fornecer informações atualizadas sobre oportunidades de empregos para nós em Angola. Existe ou sobrevive sem, naturalmente, ter pernas para andar. E as pernas para andar em qualquer organização é questão financeira. Nós temos planos, temos projetos. E vamos fazê-lo com que estes projetos e planos de 2015 também tenham pernas para andar. Nós estamos a bater e acreditamos que vamos chegar para que no futuro os próximos que asseguraram o barco desse partido também possam dizer que os camaradas realmente no passado puderam fazer algo. Este é o nosso desafio e tudo faremos para isto. São intervenções importantes, tomamos nota. O camarada Nini realmente também fez uma boa intervenção. O camarada Nini é primeiro secretário ex-delegado, também membro do comitê do partido. Estamos então primeiro a nos revermos internamente para podermos então chamar o nosso camarada para poder acompanhar também os trabalhos da nossa conferência. Os camaradas sabem que cada mês, cada dia, cada tempo que passa, os militantes do MPLA estão a se tornar mais maduros, estão a se constituir de que hoje, por exemplo, nós estamos num encontro a falar sobre a conferência, mas existem vários encontros que nós já realizamos. Muitos dos camaradas esquecem que estamos num fórum não próprio para levantarmos questões, como aconteceu no passado. A vontade da direção do partido não falha, não quer, mas não queremos trazer camaradas de fora que entram depois no nosso seio e saem mal-estar, porque não gostaram de ouvir o que foi, o que ouviram, porque a política, aquele que queria saber, não é aquele. Então, estamos paulatinamente a mudar, a nos amadurecer e realmente sabermos que eu sou responsável do partido, eu sou membro do comitê do partido, eu sou um delegado à conferência, então eu sei por que estou aí e por que fui convidado ou por que foi eleito para delegado. Este, camarada, é o nosso exercício. Às vezes dizem melhor só do que mal acompanhado, mas nós estamos a ultrapassar dia após dia e o nosso trabalho também vai então começar a diferenciar-se. Gostei da intervenção do camarada Nini, vai-se considerar isso. Podemos, sim, senhor, fazer este intercâmbio com os demais partidos cá, e principalmente nós da África Austral, que aqui também nos encontramos. E, naturalmente, o camarada Posse também faz aqui um reparo de que é nossa intenção termos um database de todos os militantes, principalmente os membros do comitê do partido, que também a direção do partido já pediu isso, e nós temos que mandar isso até dezembro, para sabermos então o que é que nós temos na diáspora e o que é que o partido também pode contar com os camaradas da diáspora. E também uma nota que eu queria deixar aqui os camaradas, antes de nós fazermos a votação deste programa de trabalho, nós estamos de parabéns, porque a Academia Inglesa está mesmo no topo. A Academia Inglesa está no topo. Todos os camaradas que já saíram de cá, acredito, dos 100%, pelo menos 80% ou 75% estão bem encaminhados. Porque estamos a fazer um bom trabalho, estão todos de parabéns, porque saem aqui como militantes do partido, são encaminhados à sede do partido e depois, em função das suas especialidades ou das suas formações, têm então a abertura para esta ou aquela posição. E temos acompanhado muitos dos camaradas. O Reino Unido está de parabéns. Muito obrigado.
passamos a... Vamos só passar a votação. Os camaradas que estão de acordo com o plano de trabalho e as contribuições também que foram feitas e algumas emendas aí corrigidas pela equipa da redação, acredito democraticamente, uma vez mais, no exercício, de ter as mãos no ar. Muito obrigado. Os que se abstêm, estão contra? Contra, contra. Abstenção? 4 abstenções. Então o plano foi aprovado por a maioria. Muito obrigado. Acho que agora chegou a hora dele. Nós, para a realização do 5º Congresso do UNPLA, em dezembro próximo, a área de trabalho, que é a comissão preparatória do Congresso, da direção do partido, foram selecionados 3 camaradas, no qual o primeiro secretário, o Inarés, o segundo, daqui a pouco vou ler também o documento, como tinha de ser um homem e uma mulher, mais um suplente. Suplente, naturalmente, em caso da desistência ou do primeiro secretário morrer ou estar doente, então o suplente iria substituir. E nesta cena, antes que eu comece, eu vou ler o circular número 3, Departamento de Organização e Mobilização do Comitê Central 2014. Relativamente à participação como delegados ao 5º Congresso Extraordinário do Partido dos primeiros secretários dos comitês do MPLA junto das comunidades angolanas no estrangeiro. A metodologia geral de preparação e realização de assembleias militantes das conferências do 5º Congresso Extraordinário prevê a eleição de delegados nas conferências dos países nas comunidades angolanas no estrangeiro. Atendendo que o secretário do Biro Político, no dia 9 de dezembro de 2014, tenciona reunir com os embaixadores militantes do partido e os primeiros secretários dos comitês do MPLA junto das comunidades angolanas no estrangeiro, no âmbito da reorganização e dinamização do trabalho do partido. O Departamento de Organização e Mobilização do Comitê Central orienta o seguinte: nos países em que estão previstos a eleição de um delegado, deve ser eleito preferivelmente o primeiro secretário do Comitê da Comunidade. Nos países em que estão previstos a eleição de 2 delegados, deve ser eleito preferivelmente o primeiro secretário e um segundo secretário, que foi definido. Na República Federativa do Brasil e na Ucrânia, devem ser indicados como delegados ao 5º Congresso Extraordinário os responsáveis das comissões dinamizadoras para o surgimento das estruturas do MPLA, Departamento de Organização e Mobilização do Comitê Central em Luanda, aos 2 de setembro de 2014, o diretor, camarada Daniel Ventura de Azevedo. A resolução número 4, nota do Biro Político 2014, sobre a eleição de delegados suplentes para as conferências e ao 5º Congresso Extraordinário do MPLA. A metodologia geral de preparação e realização das assembleias militantes, das conferências e do 5º Congresso Extraordinário do MPLA estabelece a composição e o número de delegados a participar naqueles magnos eventos, com vista a preservar-se a composição das conferências e ao 5º Congresso Extraordinário do Partido. Como estabelece a metodologia, o Biro Político, reunido no dia 5 de setembro de 2014,
nos termos da linha A do número 3 do artigo 80 dos Estatutos do MPLA, orienta: A. Nas conferências intermédias devem-se eleger mais 3 delegados na condição de suplentes. Nas conferências dos comitês do MPLA nas comunidades angolanas do estrangeiro, devem eleger mais um delegado na condição de suplente. Luanda, 5 de setembro de 2014, o Bureau Político. Este, camaradas, é a nota orientadora que fará com que nós, delegados aqui presentes, façamos então um exercício para a votação dos candidatos. O comitê do partido, ou o secretariado e a direção do partido esteve há 3 ou 4 dias a fazer as devidas análises e propostas dos futuros camaradas, por exemplo, o segundo e o terceiro a ser suplentes, e propôs, como sempre, o camarada, o primeiro delegado a candidato ao Congresso, o camarada Jacques da Cruz, número 1. O segundo delegado para o Congresso propôs também 2 camaradas, a camarada Wanda Cerqueira e a camarada Luzia Pereira. Para os 2 suplentes, na qual a direção homologou o camarada Manuel Baltazar e o camarada Manuel dos Santos Lucero. Sob a orientação, temos que tirar um no topo e um na base. Foi neste sentido de pensamento que, na questão feminina, pensamos na base, a camarada primeira secretária do Comitê de Ação do Westminster, e na questão masculina, pensamos na base, o camarada Manuel Baltazar, que aqui também se encontra presente. Hoje já não está. Então, eu vou começar a chamar, por relação mesmo, já eu sou o número 1 candidato dos camaradas. Acho que a equipa toda vai dar o direito de votos. Número 1, camarada Jacques da Cruz. Número 2, camarada Wanda Cerqueira. Número 3, camarada Luzia Pereira. Não, número 2 também. Número 3, camarada Manuel dos Santos Lucero. Número 3, camarada Manuel Baltazar. Prontos, camaradas. Nós, os camaradas da redação, acredito que vão distribuir os boletins de votos. E daqui a pouco, então, vamos fazer o exercício de votos e vamos ter um intervalo, naturalmente, para os camaradas fazerem o trabalho. Quem tem direito de voto são os... Caçula. Tenta cambiar por la piedra. Já vai no me da falta buena para estar aquí. Também para meter o papel na caixa só demorar só meter. Problema,
Esse é o número 1. Então, só um minuto. Mas já que também temos evidência que o sistema democrático chamado eu vou dizer que não aconteceu agradeço do vai deixar a mesa frente, deixar a primeiramente para chamar. ainda muitos passos. É só um minuto. Quem vai? Comanda Judite, para conhecimento dos delegados, assim como dos camaradas convidados também. Realizou-se na cidade de Londres, aos 11 de 10, que é hoje, de 2014, a primeira reunião extraordinária de balanço do Congresso do Empalar, realizada em dezembro. A concorrência dessa votação estiveram... só mais um pouco. É o sistema. Na lista de votação concorreram os camaradas Jacques Mendes, não conhecem que é o camarada que dirige o Partido do Reino Unido. Concorreram também a camarada Luzia Pereira, a camarada Wanda Sequeira, a camarada Manuel Luceu, a camarada Baltazar. Dos 85 votos, venceu com 83 votos o camarada primeiro secretário, o camarada Joaquim Mendes Jacques, o camarada Jacques Mendes, desculpa, com 83 votos, sim. Ainda para lembrar, com 85 votos, venceu com 83 e teve 2 nulos. Desculpa, peço perdão, 2 não. Portanto, teve 83 a favor e 2 não. Camarada Luzia Pereira, dos 85 votos, venceu com 88 votos sim. 48 votos, desculpem. 48 votos sim. A camarada Wanda Sequeira venceu, ou não venceu, ficou com 25 votos e as duas tiveram 12 votos nulos. Camarada Manuel Luceu, dos 85 votos, venceu com 52 votos sim. Camarada Baltazar, dos 85, teve 23 votos a favor e os dois dividiram 10 nulos. Assim sendo, camarada Jacques destaca-se com 83, camarada Luzia com 48 e o camarada Luceu 52. Os meus parabéns em nome da Comissão Eleitoral. Viva o Empalar! Viva! Viva o Empalar! Viva! Viva o Empalar! Viva! Viva o camarada presidente Zé Eduardo Santos! Viva! Camarada presidente Zé Eduardo Santos! Viva! Apanhem as bandeiras! Apanhem as bandeiras! Finalmente vão ao Congresso. Um ponto só, vou ser rápido. Finalmente vão ao Congresso o camarada Joaquim Mendes
vai a camarada Luzia Pereira e vai o camarada Manuel Luceu como suplente. Vai nesta conferência. Não vai. Se é suplente, não vai. Não vai. Camarada Luceu, faça um fungo para todos nós, porque vamos ficar todos contigo nem longe. Camaradas, agora vai-se fazer a leitura. Camaradas delegados, na nossa agenda havia um discurso de abertura, mas nós encurtamos para entrarmos nos trabalhos. Neste preciso momento, de grande alegria para todos que estão cá presentes, dão esta honra de poder transmitir algumas palavras aos caríssimos delegados. Excelência, camarada Miguel Gaspar Neto, embaixador de Angola no Reino Unido e Irlanda do Norte. Excelência, senhora Vicência de Brito, cônsul-geral em Angola. Excelentíssimos membros do corpo diplomático do Reino Unido. De Angola no Reino Unido. Caros membros do secretariado do Comitê do Partido, caros delegados e convidados, minhas senhoras, meus senhores. Tenho a honra, em nome do Comitê do Partido, e, em primeiro lugar, aproveitar a ocasião para felicitar os membros da organização que organizaram esta conferência, que é o órgão superior do partido no Reino Unido. Caros camaradas, durante o período que o partido viveu, desde 2012, após a segunda conferência da renovação de mandatos, este secretariado esteve virado para a organização e mobilização de novos militantes a nível do Reino Unido, assim como no ajustamento das estruturas de base para dar fase ao regresso para Angola de militantes e dirigentes de campos que contribuirão ou contribuem na reconstrução nacional de Angola e o desenvolvimento da nossa economia. Caros delegados, dando o papel político que o nosso partido tem desempenhado através do seu executivo em termos de reconciliação e pacificação, especialmente para o continente africano, em especial a África Austral, assim como na região dos Lagos Altos, devemos nos orgulhar como membros e militantes do MPLA, simpatizantes e amigos, e nos mantermos cada vez mais unidos para os desafios de futuros que se avizinham no Reino Unido. O que desejo transmitir aos camaradas delegados é que o MPLA no Reino Unido tem enormes desafios que se avizinham e que devemos estar preparados, unidos e junto com a comunidade angolana e os nossos militantes podemos passar a mensagem que o MPLA é a esperança para o futuro melhor do povo angolano. Caros camaradas delegados, como sabemos que a coisa mais importante que o ser humano tem é a família. E o MPLA, este nosso glorioso MPLA, é uma grande família, razão pela qual estamos cá reunidos e unidos para junto analisarmos e balancear tudo o que foi feito e o que pensamos fazer nos próximos tempos. E eu prometo, caros delegados, em representação dos militantes do MPLA no Reino Unido e Irlanda do Norte, para tudo fazer para que esta família do MPLA seja reunida, indivisível, embora alguns obstáculos entre os dirigentes de base ainda persistem em pequenas escalas, o que tem alimentado desestabilização e desequilíbrio no seio dos militantes. E para terminar, meus caros delegados,
pese embora as dificuldades de várias ordens que a direção do partido no Reino Unido enfrenta. Estamos no bom caminho e desejo que esta nossa grande reunião da família, que é a nossa conferência, que seja para todos os dirigentes militantes que aqui saírem, da reflexão e melhoramento das nossas ações no futuro, porque nesta vida ninguém é perfeito. Para terminar, eu agradeço aos militantes, uma vez mais, pela confiança depositada, assim como a nossa massa militante, e unidos vem, unidos vem. Viva o MPLA! Viva! Viva o MPLA! Viva! Viva o camarada presidente José Eduardo dos Santos! Viva! Viva o camarada presidente José Eduardo dos Santos! Viva! A luta! Continua. A luta! Continua. A luta! Continua. Parabéns, camarada. Muito obrigado. De seguida, vai-se fazer a leitura de moção de apoio ao camarada presidente José Eduardo Santos. Comitê do Partido da Comunidade do MPLA no Reino Unido. Moção de apoio ao camarada presidente José Eduardo dos Santos. Colocados à primeira conferência extraordinária do Comitê do Partido da Comunidade do MPLA no Reino Unido e Irlanda do Norte, reunidos na cidade de Londres, na sala da ORP, no dia 11 de novembro de 2014, às 14 horas, decidiram apoiar a seguinte moção. 11 de outubro, desculpa. Apoiar incondicionalmente o camarada presidente, realçar as suas qualidades de militar destacado, reconhecer as suas qualidades de estadista e mérito. Estes 3 pontos do MPLA revitalizar as estruturas para fortalecer o partido, a primeira conferência extraordinária. Viva o MPLA! Viva! Estamos de parabéns todos. Da República de Angola, camarada Gaspar Neto. Camarada do Resto do Pai, caros camaradas delegados a esta conferência, eu gostaria, antes de mais, de felicitar-vos a todos por terem tido a oportunidade de vir a este encontro importante. Penso que esta vossa presença cá e todo o trabalho que nós realizamos até este momento é, de facto, um exercício de democracia importante para nós e testemunha de tudo quanto temos feito, quanto o MPLA tem realizado para confirmar a democracia em Angola. Eu queria dizer também que nós, angolanos radicados aqui no Reino Unido, após esse exercício, temos importantes desafios a enfrentar. E nós contamos imenso com a participação da comunidade e, sobretudo, do nosso partido. A participação do nosso partido é fundamental para que esta missão consiga realizar muitos dos seus objetivos. Estamos, por isso, a contar com o desenvolvimento do trabalho que vão realizar, vão permitir que a nossa missão diplomática, no seu todo, realize todo o trabalho que tem feito. Caros camaradas, eu não me vou alongar, se você quiser passar metade, temos de entregar a sala. Eu queria apenas deixar a todos que têm a sua presidência, bom regresso, muita saúde e bom trabalho. Viva o MPLA! Viva o MPLA! Viva o camarada presidente José Eduardo Santos! Viva o camarada presidente José Eduardo Santos!
certo. O MPLA é o povo. O povo é o MPLA. O MPLA é o povo. O povo é o MPLA. O MPLA é o povo. O povo é o MPLA. Viva o MPLA! Viva! Camarada presidente! Viva! Viva o MPLA! O MPLA é o povo. O povo é o MPLA. O MPLA é o povo. O povo é o MPLA. Viva!